Glória a Deus, aqui estamos mais uma vez para dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. E hoje o nosso assunto será a preocupação de uma criança com o reino dos céus. Jesus é anunciado, ele nasce, e até os 12 anos de idade a Bíblia nada fala sobre a vida dele. Quem escreve essa história aqui, esse testemunho, é Lucas, um médico sírio, que se converte através da pregação dos apóstolos, passa a seguir os apóstolos e depois ele passa a seguir o apóstolo Paulo. E segue o apóstolo Paulo até o fim da vida dele, até quando ele foi morto. E ele testifica de alguns episódios da vida de Jesus que eram importantes. Desde que ele nasceu, a sua fuga para o Egito, a sua volta para a terra de Israel, e esse episódio que acontece aos 12 anos de idade. Eu quero dizer que algumas pessoas tentaram inventar histórias sobre isso, porque quando era menino e frequentava o catecismo, falaram que Jesus, quando era criança, ele criava pássaros de barro e os pássaros ganhavam vida. Isso é lenda, é mentira. Nada disso é real. Não precisamos de mentiras para crer em Deus, nós precisamos da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que nós temos aqui? Nós temos pessoas que realmente testificam da verdade. E o evangelista Lucas, depois de todas as narrativas que ele faz a respeito da vinda de Jesus lá do Egito, quando ele volta para a terra de Israel, então ele diz assim: quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Então nós encontramos aqui uma cena bastante peculiar, com 12 anos de idade, ainda criança, Jesus preocupado com as coisas de Deus. Muita gente, nem adulta, às vezes não se preocupa. Você vai na igreja, muitas vezes encontra a pessoa lá cochichando com o outro irmão, pensa: o que será que ele está falando, hein? Ele está falando do dia do trabalho amanhã, ele está falando das contas, ele está falando de problema, ele está fazendo fofoca de vizinho, não está falando da palavra de Deus. Quanta gente faz isso, irmão? Mas Jesus estava preocupado com as coisas do céu desde pequeno. Paulo escreveu dizendo: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, o que nós aprendemos disso aqui? Os ensinamentos de Paulo, que era uma pessoa que só pensava nas coisas de cima, nas coisas do céu. Ele não ficava pensando nas coisas da terra, porque Paulo era um homem bastante culto e poderia ter tido uma boa profissão e ter tido a oportunidade de ganhar muito dinheiro, mas Paulo não se preocupou com isso. Quando Jesus entrou na vida dele, ele deixou tudo para pregar o Evangelho. E ao contrário do que fazem muitos hoje, quando alguém fala: você quer pregar o Evangelho na minha igreja? Quanto é o cachê? Paulo nunca disse isso. Irmão, você quer dirigir uma congregação para mim? Quanto é que você paga para mim ir lá? Paulo nunca fez isso. Ele saiu numa viagem missionária para pregar o Evangelho para todo mundo que quisesse ouvir. Parava no centro da cidade, falava do amor de Deus, falava da salvação de Jesus.
falava da esperança da ressurreição. Em todos os lugares, o lugar que Paulo mais pregou foi na Grécia, o lugar onde havia uma cultura efervescente, onde havia pessoas que buscavam conhecimento, pessoas que tinham muita cultura. Ele não parava no meio de pessoas simples somente, mas parava também no meio dos doutores. Ele ia pregar para os doutores. Ele queria ganhar todos para Jesus, porque a preocupação dele não era aparecer, não era ser mais sábio do que alguém, era simplesmente levar a salvação às almas perdidas que estavam indo para o inferno. E hoje a nossa preocupação deveria ser a mesma, porque todos os dias tem gente morrendo e indo para o inferno, e muitas vezes aqueles que conhecem a palavra de Deus não estão anunciando o evangelho. E não é só a questão de pregar, porque muitas vezes eu não tenho o dom da palavra, mas eu posso orar, eu posso interceder, eu posso falar: Senhor, envia alguém para pregar o evangelho para aquela pessoa, alguém a quem a pessoa vai dar ouvidos, porque também não adianta ter qualquer um. Chega um chato lá para pregar, e tem muita gente que é chato mesmo, chega um chato para pregar, a pessoa não vai dar ouvido, então pede para Deus mandar a pessoa certa. E Deus vai mandar a pessoa certa. O coração de Deus está na salvação das pessoas. Todos os dias tem gente morrendo, sem salvação, indo para o inferno, e nós, aqueles que são os componentes, aqueles que são herdeiros da salvação, o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo por essas pessoas? Meu Deus do céu! Então, vamos pensar nas coisas que são de cima, irmão. Nas coisas que são da terra, elas vão passar. Tem muito crente preocupado em comprar casa, em comprar sítio, em comprar fazenda, em ir para a praia, em comprar as coisas para ter uma vida boa, uma vida larga aqui, como o homem do celeiro. Aquele homem da parábola que Jesus disse que ele olhou assim, viu a plantação, estava dando muito fruto, ele disse: puxa, meu celeiro não vai conter tudo isso. Já sei, vou derrubar o celeiro velho e construir um celeiro novo, construir um celeiro enorme. Fez a colheita e encheu, e disse para sua alma: olha aí, alma, você tem muita coisa para muitos anos, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse naquela noite: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens reservado para quem será? Então não adianta ficar guardando dinheiro, irmão. Não sei o dia da minha partida desse mundo. Caixão não tem gaveta. Meu pai sempre falava isso. Caixão não tem gaveta. Você não vai poder levar nada desse mundo. Você não pode levar nada. Então, presta atenção no que você está fazendo da sua vida. Presta atenção aonde você está dirigindo a sua vida. Presta atenção no que você está fazendo. Porque olha, a preocupação de uma criança de 12 anos eram as coisas de Deus. Então, quando eles cumpriram tudo, porque a Bíblia diz que eles cumpriram todos os mandamentos. Assim que Jesus nasceu, foram ao templo, levaram a oferta que era para ser levada, que estava na lei, e Jesus foi circuncidado, cumpriram toda a lei. Aí voltaram para Nazaré, onde ele foi criado, para cumprir uma profecia. E ali então ele crescia e se fortalecia, e diz a palavra de Deus que ele se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e que a graça de Deus estava sobre ele. Olha que coisa linda pensar que a graça de Deus está na nossa vida. Ultimamente tenho encontrado algumas pessoas da minha época e eu falo para eles: olha, quão poucas pessoas chegaram até aqui. É só a misericórdia de Deus realmente, é só a graça de Deus que nos trouxe até aqui, porque tanta gente caiu pelo caminho, tanto crente como não crente, e nós estamos aqui. E por que é que nós estamos aqui? Para pregar o evangelho, para fazer a obra de Deus, porque enquanto nós estamos testemunhando, pessoas podem ser alcançadas e arrancadas das mãos do inimigo e levadas para a glória celestial. Então vamos nos preocupar com essas almas, irmão. Jesus, a graça de Deus estava sobre ele. Uma coisa que é importante falar, muita gente, nós estamos estudando na escola bíblica a respeito da pessoa de Jesus. Muitas pessoas não acreditam na Trindade. Eu não vou entrar nesse assunto aqui agora, porque fugiria do meu tema de hoje. Mas nós vamos falar sobre isso mais para frente. Tem um super estudo preparado ali, que eu pretendo trazer para fazer qualquer dia desses, nós vamos começar. Mas a questão é justamente essa aqui, ó. A graça de Deus sobre ele.
Olha, veja que Deus está no céu e Jesus na terra, são duas pessoas. O Espírito Santo que desceu quando ele foi batizado, desceu sobre ele, era outra pessoa. Como assim são três deuses? Não, é um Deus em três pessoas. Ah, eu não posso entender. Claro que não, você é finito, como é que você vai entender uma coisa infinita? Como que um ser mortal, limitado, vai conhecer coisas infinitas? Aceite pela fé. E peça a revelação de Deus, que Deus revela todo o mistério na tua vida e você vai ver como que as coisas clareiam na sua mente com a ajuda do Espírito Santo. E sem a ajuda dele, você nunca vai conseguir entender nada. Mas o que interessa aqui é que a graça de Deus que estava sobre Jesus, ele cresceu com essa graça e todos os anos os pais dele iam a Jerusalém, pai adotivo e mãe natural, ia a Jerusalém para a festa da Páscoa, porque era a lei, era uma forma de cumprir a lei. E quando ele tinha 12 anos, então, eles foram a Jerusalém e ali, quando terminou a festa, eles voltaram e eles não viram Jesus e pensaram, deve estar com os parentes, está tudo bem. Mas no caminho foram procurar ele e não acharam ele. Jesus não está com vocês? Não. Vão voltar correndo. O que aconteceu? Perdemos Jesus? Como é que eu posso? Imagina a aflição de Maria. O Filho de Deus, eu perdi ele, era para tomar conta dele. José também recebeu a incumbência do anjo. Olha, o que está gerado na tua mulher é do Espírito Santo. Ou seja, José, você vai ser o guardião do Filho de Deus. Que privilégio! Mas agora perdi ele, e agora o que vai ser? Voltaram correndo para Jerusalém. Procuram um lugar, procurem outro, e acharam ele onde? No templo. Jesus estava no templo. Meu Deus, quantas pessoas fugindo do templo, né? Hoje está cheio de pregadores na internet mandando as pessoas parar de ir no templo, falando a igreja é você. Você pode ser igreja, mas você tem que ir no templo, se reunir com outros membros da igreja que são todos partes do corpo de Cristo. Nós precisamos nos reunir para adorar a Deus. Jesus estava no templo. Ah, mas a igreja, tem gente lá assim, assim. Lá no tempo de Jesus não tinha? Tinha muito pior. Tinha pessoas que viviam de hipocrisia, só queria o cargo, mas nem por isso ele deixou de ir no templo. E lá no templo, onde ele foi encontrado, o que é que ele fazia? Estava mexendo no celular? Estava olhando de lado? Não, ele estava ouvindo os doutores da lei. Sabe o que é doutor? Alguém que se especializou na lei. Alguém que é especialista na lei de Moisés, é doutor na lei. Porque você pode fazer uma faculdade, você é uma pessoa graduada. Você pode fazer um mestrado, você será um mestre. E você pode fazer um doutorado, se torna doutor. Jesus falava com os doutores da lei, ouvindo eles, interrogando eles acerca da lei, e aquelas pessoas que ouviam as respostas dele admiravam a inteligência. Como que uma criança de 12 anos pode entender da lei assim? Não é? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele, porque a graça de Deus estava sobre ele. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então olha aqui, parece um contraste aqui, mas não é. Quando ela fala, eis que teu pai e eu te procurávamos ansiosos, teu pai é adotivo. Ela não ia falar isso. Os judeus não entenderiam e achar que talvez Jesus fosse fruto de uma traição. Então ela não ia falar isso. A pessoa tem que ser prudente, tem que saber o que falar, para quem falar, perto de quem falar, para não dar motivo para escândalo. É por isso que todo dia de manhã, quando eu oro, eu falo: Senhor, me dê sabedoria e prudência para vigiar e não dar ocasião para o inimigo. Porque muitas vezes você vai com toda boa vontade falar com uma pessoa e a pessoa te acusa de maldade, porque a pessoa tem malícia, ela malicia de você. Não é a sua maldade só que conta, a maldade da pessoa que te vê também. Então pedir para Deus, me dê sabedoria para que eu saiba agir de uma forma que não dê ocasião ao inimigo. Porque o inimigo, irmão, ele veio para matar, roubar e destruir. Se ele tiver uma chance, uma mínima chance, ele vai fazer um estrago na tua vida. Então ora a Deus e pede sabedoria. Principalmente se você trabalha onde tem mulheres, irmãs, onde tem homens, pede a Deus sabedoria. Olha o que você fala, olha o que você faz.
porque você pode fazer na maior simplicidade da tua vida. Mas olhos maldosos e uma língua maldosa e ouvidos maldosos vão pensar mal de você e vão falar mal de você, vão escandalizar o evangelho, muitas vezes porque você não pediu a Deus para te dar sabedoria para vigiar. Nós temos que ter muita sabedoria, temos que saber o que falar, o que fazer, onde e com quem. E inclusive na igreja também tem que ter muita sabedoria, porque às vezes você fala uma coisa do pastor, a pessoa está ansiosa para fazer um futrico, vai lá e fala outra. E o pastor é um homem, ele vai acabar acreditando. Ele vai acabar pensando que você está contra ele, quando na verdade você é amigo, você é irmão, é companheiro. E vai causar um estrago. Então nós precisamos vigiar o que nós falamos e para quem nós falamos. Sabe por quê? A traição nunca vai vir daquele irmão que você não confia, vai vir daquele que você confia. Então cuidado com o que você fala. Cuidado. Como o salmista Davi dizia: Senhor, põe um guarda à porta da minha boca. Vamos vigiar, irmãos. Então ela dizia: eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Nós estamos preocupados com você. Isso demonstra o amor que ela tinha pelo Filho de Deus, por quem ela criava, que não, na carne também era filho dela, né? No espírito não. Quando a pessoa fala Santa Maria, mãe de Deus, isso é uma heresia, irmão. Maria não é mãe de Deus, porque Deus nunca nasceu. Como que ela pode ser mãe de alguém que nunca nasceu? Ela é mãe de Jesus, porque Jesus nasceu aqui na terra. Jesus homem, Jesus Deus não. Jesus Deus é pai dela, é criador dela. Como é que pode ser filho dela? Então a gente não pode misturar as coisas, principalmente porque em Jesus nós encontramos duas naturezas distintas, a natureza humana e a natureza divina. E elas não se misturam, são distintas. Tanto é que quando Jesus veio à terra, se encarnou, ele entregou a divindade na mão do Pai. Falou: Pai, eu vou fazer a obra que precisa ser feita. Eu vou sofrer, vou morrer para pagar o pecado da humanidade. Como Deus, ele não poderia sofrer nem morrer. Então ele deixou a divindade na mão do Pai, porque a Bíblia diz que ele despojou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Está lá em Filipenses capítulo 2. Tomou a forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Realizou a obra. Quando ele ressuscitou, ele reassumiu a sua natureza divina. Então hoje Jesus tem as duas naturezas, a humana e a divina. Ele é tanto homem quanto Deus, mas não é homem como eu e você. Ele é um homem de corpo glorificado, como nós seremos um dia na glória. Nós teremos o nosso corpo glorificado. Não é como nós somos agora, porque a carne e o sangue não pode herdar a incorrupção. A carne e o sangue não vão entrar no céu, irmão. Vai ser um corpo diferente, um corpo glorificado, um corpo glorioso. Glória a Deus por isso, né? Então, quando chegar lá na glória, não fica procurando esse senhor aqui, não, você não vai achar. Um homem de 65 anos, você não vai me encontrar desse jeito. Lá na glória eu vou estar bonito, novo, bonito, forte, para sempre, eternamente, vida eterna com Deus, como Jesus prometeu e dou-lhes a vida eterna lá no céu. Mas aqui nós estamos nessa limitação, buscando a perfeição que só pode vir de Deus, né? Então Jesus diz assim: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Olha, parece que há uma contradição ali, porque Maria fala: eis que eu e teu pai ansiosos te procurávamos. E ele pergunta: por que você estava me procurando? Vocês não sabiam que eu tinha que tratar dos negócios do meu pai? Ué, mas se eram os negócios do pai dele, então veja-se que ele está falando aqui de quem verdadeiramente é o pai dele. E nós temos que ter muito cuidado com isso também, porque está cheio de gente bajulando pastores e falando: ele é meu pai. Não, ele não é teu pai. Teu pai é Deus. Jesus disse lá no capítulo 23 de Mateus: a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Então você não tem outro pai. Se você tem outro pai, você não é filho de Deus. Filho de Deus, você tem um pai carnal que te gerou aqui na terra, mas pai espiritual você só tem um, que é o Senhor, o Pai dos Espíritos, né? Vamos ter cuidado com o que nós falamos também, para que isso não venha reverter como maldição na nossa vida. A gente não pode desprezar nem o primeiro ensinamento. Às vezes a pessoa fanatiza as coisas, né, o seu modo de ver. Olha, aprendi tanta coisa na Igreja Batista,
Assim, eu aprendi a crer em Deus na Igreja Católica, de maneira errada, é claro. Como Apolo também estava pregando o Evangelho de João Batista, e chegou alguém e falou: pera um pouquinho, as coisas não são bem assim, deixa eu te orientar. Mas eu aprendi assim. Aí eu me converti, fui para a Igreja Batista, depois eu não gostei do estilo, queria uma coisa mais simples, e eu fui para a Assembleia de Deus, foi onde eu me encontrei. Mas não posso desprezar, de maneira nenhuma. Ah, mas e a igreja onde eu sofri toda aquela perseguição por mais de 15 anos? Era uma Assembleia de Deus. Mas não posso desprezar, irmão. Foi ali que eu aprendi tanta coisa, foi ali que eu amadureci para a vida. Deus usou aquela perseguição para fazer eu amadurecer, para chegar no ponto que eu estou hoje, de estar esperando Jesus me chamar, me levar para a glória, ou Ele voltar e arrebatar a igreja. Nós temos que estar preparados, ser gratos por tudo que acontece também. Então Jesus diz assim: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Ou seja, ele já estava preocupado com as coisas de cima. Ele não estava preocupado em pensar: preciso ir para uma escola, estudar, aprender outra profissão, ser alguém na vida. Ele não tinha esse tipo de sonho. Ele sonhava em fazer a obra de Deus. Ele já sentia que tinha vindo aqui para fazer a vontade de Deus. E não é que ele sabia não, porque ele ainda era uma criança e ele ainda não tinha sido batizado e ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Mas estava ali, o Espírito estava trabalhando na mente dele. Mas como é que é isso? Ele não recebeu o Espírito Santo, o Espírito Santo está falando com ele? Sim, como nós também, quando nos convertemos, o Espírito Santo falou conosco. Mas ele falava conosco, agora ele está em nós. Quando você é batizado com o Espírito Santo, ele passa a morar em você, é diferente dele falar com você e te convencer da justiça, do juízo e do pecado. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Olha, Jesus falando coisas simples, mas eles não compreendiam. Porque Paulo disse assim, que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. O homem carnal, o homem material, ele não pode compreender as coisas do Espírito. Ele não tem o Espírito Santo para compreender. Então, o que faltava ali para eles era isso. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. Olha, o que nós podemos ver aqui é que Jesus se sujeitava a Maria e a José. Mesmo José não sendo o seu pai verdadeiro, mesmo Maria sendo apenas a sua mãe terrena, ele se sujeitava. O que as pessoas não querem hoje é se sujeitar. Todo mundo quer mandar. Ninguém quer ser mandado, ninguém quer receber ordem, ninguém quer servir. As pessoas querem cargo, poder, autoridade. Isso é um negócio complicado. Olha o exemplo do Filho de Deus aqui. O exemplo dele é muito claro. Foi com eles para Nazaré e era-lhe sujeito. E a sua mãe, Maria, guardava todas estas coisas no seu coração. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Essa observação aqui é interessante. Jesus crescia em sabedoria, também crescia em tamanho. Mas não era só isso, ele crescia em graça para com Deus e os homens. Ele se tornava agradável às pessoas. Tem tanta gente desagradável. Tem gente que faz questão de ser desagradável. Tem gente que se amargura de um tanto, que onde passa vai deixando aquele rastro de amargura. Vai, como é que eu vou dizer, contaminando as pessoas com amargura, com tristeza, com rancor. Deus nos livre de estar em contato com essas pessoas, porque Jesus era dócil. Ele é dócil. Ele foi aqui na terra, ele continua sendo no céu, onde ele está, porque ele é onipresente, pode estar em todos os lugares. Onde ele chega, a sua graça apazigua tudo. Ainda me lembro daquela noite lá na casa do irmão Bravo, quando ele tomou a boca da Luana para falar comigo. O desespero que eu sentia quando ele chegou foi aquela doçura. Parece que o ar se transformou em amor. Parece que tudo mudou ali. Mas hoje nós vivemos dias difíceis. Como Paulo disse a Timóteo, tempos trabalhosos, tempos difíceis. Onde as pessoas são amantes de si mesmas, são egoístas, são insensíveis. E tornam difícil a vida. E desde que eu comecei a fazer esse trabalho aqui na internet, a irmã Leonice sempre fala isso.
Parece que o mundo inteiro se levanta contra mim. É como se eu tivesse que parar. É como se eu estivesse incomodando o inferno. E as pessoas que não vigiam são usadas pelo inimigo para trazer tristeza e amargura no nosso coração. E muitas vezes desejar a morte. Hoje, se Deus tivesse me levado para a glória, teria sido maravilhoso para mim. Porque olha, tá difícil, tá muito difícil, tá pesado. E eu falei para o Senhor, esse fardo tá muito pesado, Senhor, troca esse fardo, me dê o teu fardo que é leve, porque tá difícil, Senhor. Se o Senhor me levasse hoje, seria um dia feliz para mim. Mas aprove a Deus que eu continuasse aqui para fazer esse trabalho que Ele me chamou. E eu não vou me acovardar, vou fazer, vou até o fim. Não vou desistir, não vou parar, ainda que o inferno inteiro se levante contra mim. A graça de Deus estando na minha vida, é só isso que importa. Na igreja em Morragudo, onde nós estamos começando a escola bíblica, tem uma irmã que também falou que ela aprendeu algumas coisas lá na igreja universal, e que ela recebeu um milagre e perguntou para mim se o milagre vinha de Deus ou... Eu disse, olha, a tua fé fez isso, você não deve nada a ninguém, é a tua fé. Ainda bem que você tem essa virtude de crer, de confiar, porque se você crer, irmão, Deus age na sua simplicidade. Deus pode fazer um milagre. Eu creio num Deus que é todo poderoso, que faz milagre, que ama fazer milagre, que gosta de compartilhar o seu poder, a sua graça, as suas maravilhas. Deus gosta de fazer maravilhas em nosso meio. Muitas vezes não faz porque nós não cremos, a nossa incredulidade muitas vezes impede a mão de Deus. Vamos crer mais, vamos confiar. Não importa onde você se converteu, o importante é conhecer Jesus. E como aquela melodia que nós ouvimos no início dessa live, né? Nós precisamos ter um relacionamento com Deus, precisamos ter intimidade com Deus, precisamos falar com Deus a todo momento, fazer dele o nosso melhor amigo. Na semana passada, para não dar o que falar para ninguém, não dar munição para o inimigo, que é uma moça que está no 2º ano do ensino médio, conheci o ano passado, ela é meio desconfiada, parece que agora está aprendendo a confiar mais em mim. Eu disse para ela, você pode chegar aqui perto para falar uma coisa? Ela disse, posso. E ela levantou e veio, eu disse para ela, olha, o amor que você procura para a sua vida, você só vai encontrar na pessoa de Jesus. Deixa ele entrar na tua vida, mas deixa ele tomar conta de verdade. Você vai ver a felicidade que você vai provar. Não tem outro, irmão. Nós precisamos desse relacionamento. Jesus é o nosso grande amor, a nossa razão de viver, de falar das coisas do céu, da sua obra salvífica, de falar do seu sacrifício na cruz e daquilo que ele tem para fazer na nossa vida, porque a salvação dele é completa. Jesus não salva você só do inferno, ele me livrou do inferno, me salvou dos meus pecados, me salvou dos meus inimigos e me salvou de mim mesmo. Porque muitas vezes nós somos o nosso pior inimigo. A nossa inteligência, o nosso intelecto muitas vezes trabalha contra a nossa fé. Então nós precisamos de salvação a todo instante e o Senhor continua salvando. Continue orando pelo Brasil, nós precisamos derrubar essa potestade que está tentando nos escravizar. Pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pela nossa liberdade, pela nossa nação. Orem pelo Brasil. Peçam para Deus derrubar esse dragão vermelho que está sobrevoando a nossa nação. E que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o Brasil. Um forte abraço e fiquem com Deus.